Veja bem, eu separei aqui 5 dicas para quem quer começar a pedalar e está mais perdido do que segue tiroteio. As dúvidas que eu tive e resolvi junto com a galera, e agora vou compartilhar com vocês 5 dicas que eu considero essencial para você começar a sua pedalada. São as perguntas mais comuns, as perguntas mais frequentes, e eu fiz um compilado aqui. Na verdade, são 4 dicas e um bônus, que nesse caso é uma dica de segurança. Vou colocar aqui, ó, porque segurança é fundamental. Vou até destacar aqui, ó, vou colocar aqui, trocar uma corzinha dele para ficar destacado, deixar aqui em vermelho, porque segurança é fundamental. E para a gente começar, a pergunta principal aqui é a questão da escolha da bike. E sempre que alguém me pergunta sobre qual bike escolher, eu devolvo com a outra pergunta, que é: qual é a sua proposta? O que você quer fazer? Qual é a sua proposta? O seu objetivo? Você quer apenas ir para o trabalho? Você quer fazer um passeio com os amigos? Você quer fazer uma trilha, um estradão? E assim segue. Se a sua proposta é fazer um passeio, pegar e aqui e ali no centro e voltar, então a bicicleta que você precisa comprar é a que cabe no seu bolso. Isso mesmo, a bicicleta que cabe no seu bolso. Estou falando de custo. Você não precisa de um equipamento caro, você não precisa investir em muito acessório. Não, nada disso. Você precisa de uma bicicleta que lhe leve do ponto A ao ponto B. Apenas isso. Mas é necessário que você tenha atenção ao aspecto fundamental, muito importante mesmo, que é a relação tamanho do quadro com a sua altura, certo? Você precisa ter aí noção da questão do tamanho do quadro com a sua altura. Do contrário, você pode adquirir uma bike aí com um tamanho maior, a sua altura, e aí você pode terminar aí sentindo dores na sua pedalada e transformar algo que era para ser prazeroso, né, em algo desconfortável. Então, você pode dar uma olhada na internet por aí, tem a questão do bike fit, mas o bike fit é algo mais elevado. Mas veja, vá na internet e coloque lá, quadro, tamanho do quadro, altura. E aí você vai perceber que, a depender do seu tamanho, o quadro está relacionado a ele. Por exemplo, eu mesmo tenho 1,80 m. O quadro para mim é entre 17 e 19. Eu prefiro o quadro 17, tá? Eu acredito que a aerodinâmica dele, né? A geometria do quadro termina me favorecendo por conta disso, né? Mas um quadro 19 é também ideal para mim. Só que eu preciso observar a questão de geometria, enfim, a série de coisas. Mas é fundamental que você observe isso aqui. Então a questão do preço, se for somente para você fazer um passeiozinho, você não vai investir muito caro numa bicicleta. Tudo bem? Uma bicicleta aí, hoje, a média geral de uma bicicleta legal, né, que a gente chama de bike urbana, tá aí na casa dos seus R$1.200, R$1.500, você consegue uma bicicleta legal aí, tudo bem? Agora, se você for fazer trilhas, fazer estradão, aí você precisa investir um pouco mais, e sim, não é barato. Até mesmo porque os equipamentos para você fazer um pedal como esse aí, né, ele tem que ter um pouco de resistência. Não significa que uma bicicleta de entrada você não vai fazer esses passeios aí com a galera, fazer um estradão, fazer uma trilha, dá para ir? Claro que dá, é óbvio. Só que você vai terminar sofrendo mais um pouquinho, mas nada impede. Porque o principal de tudo é o combustível, né? Que é você que está em cima da bike. Então, a primeira dica é essa aí. Bora lá. Deixa eu ver se ainda tá aqui com os legs de sempre. Tá assim, para variar. Mas vamos lá, vou assim mesmo, do jeito que tá aqui. Quero nem saber quem pintou a zebra. Era lata de tinta. Seguindo, equipamentos indispensáveis. Você não pode negligenciar esses equipamentos porque ele está diretamente ligado à sua segurança. E eu listei aqui os principais, né? Além da bike, se Fabrício estiver aí vai falar isso, né? Óbvio que Fabrício é desse. Mas o capacete, fundamental, cara. Quando você cai aí, o impacto vem nas mãos e a cabeça, cara. Então, invista num bom capacete. Tem capacete de todo preço aí, né? De R$50 ao infinito. Mas veja os capacetes ali que, antes de mais nada, sejam confortáveis, né? Tenha lá um sinalizador aqui nas costas. Se você não tiver, você pode colocar um. Os mais avançados têm até aquela tecnologia do MIPS, né? Que ele tem uma camada ali entre a sua cabeça e o capacete, onde o capacete gira ali para ele livrar, né, de impacto. Outros até possuem sinalizadores com GPS, onde ele manda informações em tempo real.
caso você fique muito tempo inativo, né? Se você caiu lá e fica parado muito tempo, ele manda informação via SMS para algum número cadastrado, né? Mas invista num bom capacete. Se você não souber a medida, vou lhe dar uma dica aqui. Você pode fazer o seguinte: você pega um barbante, né? E aí você enrola ele na circunferência ali da sua cabeça. Depois você vai e posiciona ele em cima de uma régua, ele vai dar a medida certinha, exata do tamanho do seu capacete. Pega essa dica aí para você. Luvas, sim, luvas. Por mais que hoje a gente tenha aí punhos aí de silicone e outros mais confortáveis, né? Mas luvas são bem legais, né? Não só a questão do conforto, mas por exemplo, você pode cair. Peraí que tá passando um helicóptero aqui agora. Os caras descobrem que tá rolando uma live aqui. O que eles fazem? Passa na hora da live. É claro, tem que surgir aqui que essa live a gente tem aqui 1000 pessoas assistindo, ele tem que fazer a parte dele. Então luvas, tem uma amiga minha mesmo aí que ela saiu, esqueceu a luva em casa e aí ela caiu, cara, da bike. No que caiu, ela pegou a mão, caiu em cima de um caco de vidro, né? E cortou a mão. Graças a Deus não foi coisa muito grave. Com a luva ali, com aquele gelzinho, né? Pega uma luva que tem um gelzinho aqui no meio. Isso com certeza a protegeria bem mais ainda. A caramanhola com a água, lembre sempre de estar higienizando, né? Enche ali, coloca um pouquinho de água sanitária, deixa ali uns 10 minutinhos, né? Caramanhola com a água, mantenha-se hidratado sempre, não só na hora da pedalada, porque você vai perder alguns líquidos, né? Claro, né? E lanterna. E lanterna, pessoal, lanterna, não pega aquele pisca que vai na frente, não. Pega uma lanterninha, porque a minha não tá aqui. Mas pega uma lanterninha, aquela que ilumine bem mesmo. E não é só porque, mas eu consigo enxergar no escuro. Beleza, mas não existe só você pedalando, existem outras pessoas também. Se essa pessoa tiver problema de visão, não estiver enxergando você no escuro, pode provocar um acidente e se machucar. Isso está ligado diretamente à questão da segurança. Tudo bem? Segunda dica. Vamos ver aqui como é que tá. Bora lá. A terceira dica, que é a escolha do uniforme. Pessoal, uniforme adequado, né? Uniforme adequado. Pedalar com bermuda, né? E até com a camiseta como essa aqui, dá para você pedal? Dá sim. Mas quando você começar a transpirar, a camisa, essas camisas de algodão, ela vai ficar um pouco pesada e vai começar a incomodar, né? Porque ela vai ficar colada ali no corpo. Então, as camisas para ciclismo, né? As camisas para pedalar são apropriadas para isso. Elas possuem tecnologias para poder absorver a sua transpiração. E melhor ainda, opte por uniformes que estejam devidamente ajustadas ao seu corpo. Bem ajustadas mesmo. Eu particularmente não gosto de camisa folgada. Não curto muito. Ela incomoda, atrapalha. Então peguem aquelas que são bem ajustadas ao corpo. Tudo bem? Tem as camisas com diversos tipos de materiais aí, poliéster, elastano, enfim. Tem tecnologia de sobra. Né? Ela inclusive auxilia, se você estiver pedalando e estiver chovendo, elas são desenvolvidas para poder evaporar a água com mais facilidade, diferente de uma camisa, né, de algodão. E também, né, elas possuem aí aquele tratamento UV para proteger dos raios solares aí. Então você pode comprar uma camisa de manga, por exemplo, né, caso você não queira usar. É muito comum o ciclista ter essas marcas aí, que só eu tenho várias aqui, mas enfim, evite usar roupas comuns, né? São roupas casuais. Tudo bem? Bermudas, né? Tanto para uma marada quanto para mulherzada aí, as bermudas com forros. Existem diversos materiais aí, né? Tanto do All Pro quanto o forro em gel. Mas não é porque é gel que é o melhor, vai depender muito da sua pedalada, porque ele tem ali a densidade do forro, né? Pode ser mais grosso. E isso é bom para quem vai pedalar a longa distância. Né? Ou mais fino, que vai fazer circuitos menores, né? Distâncias até 50, 100 km, você pode rodar tranquilo e não vai ter incômodo nenhum. Observe bem a costura interna dele e o acabamento, pois os materiais de baixa qualidade eles tendem a descosturar e no meio de uma pedalada isso pode terminar lhe machucando, né? Assando ali, e isso vai lhe incomodar no pedal. E principalmente não usem roupas, né? Peças íntimas. Né? Isso vai atrapalhar também no seu pedal, vai deixar o seu pedal desconfortável. As bermudas e os breteles são projetados para isso, para lhe trazer conforto, então não precisa. Então também escolha o que estiver devidamente ajustado, certo? Sou suspeito em falar de marcas, né? Já trabalhei aqui com algumas, então são as que eu indico aqui. Quem quiser saber, só mandar mensagem no direct, chamar no WhatsApp que eu dou as indicações. Demorou? Vamos lá. A quarta dica: manutenção da bicicleta.
Verifique sempre se os freios estão funcionando. A gente vê muita gente andando com bicicleta sem freio aí, gente. Que isso? Não faça isso. Você está assinando o seu atestado de óbito. Não é? Não é porque você consegue colocar o pé no chão. Isso eu vou falar nos próximos itens aqui, tá? Principalmente na questão de segurança. Então verifique também a lubrificação da corrente e não use aí óleo lubrificante, né? Aquele óleo de máquina. Existem aí, né? Tem cera aí lubrificante, por exemplo, que é adequada para isso, de fácil aplicação e de fácil remoção. Tem inúmeros aí no mercado, inúmeros aí. Então aplique o componente correto, aplique a solução correta. O óleo de máquina, ele não é denso, ele é muito fino. E isso aumenta o atrito da corrente com o cubo, com o cassete, aquela correntezinha ali. E aumentando esse atrito, aumenta o desgaste. E é por isso que você deve usar ceras adequadas, pois ela tem uma densidade maior e protege aí, né, desse atrito entre os componentes, aumentando a vida útil da sua corrente, do seu equipamento, né? Verifique também o estado dos pneus. Se tiver careca, esqueça, cara, que numa frenagem aí você vai zigue-zaguear e vai cair, principalmente numa descida. Então observe lá como é que estão aqueles, né, os que a gente chama aqui de gomos, né? Chama ali os cravos. Veja se eles estão muito gastos, né? Se tiver no aço, então chegou a hora de trocar. Inclusive eu tenho um podcast, depois vai lá, Ciclosul Bahia, eu bati um papo com o Michel onde ele dá dicas, né, de como você escolher bons pneus para a sua bike. Vai lá, entra lá no Spotify, digita Ciclosul Bahia e pesquise lá. É um episódio curtinho, coisa de 15 minutos mais ou menos. A gente batendo um papo lá e são dicas interessantes sobre como escolher pneus para sua bike. Verifique também o estado da suspensão, né? Algumas bicicletas podem ter, outras não. Existem diversas marcas aí no mercado, das mais elaboradas, as mais simples, mas verifique também, tá? Pois se ela não tiver devida manutenção, ela pode até se soltar no meio de uma pedalada e você vai cair aí e se machucar, e não é isso que a gente quer, principalmente se estiver pedalando em grupo, né? Todo mundo vai parar ali de pedalar para poder lhe dar assistência, e aí você vai ficar com aquele sentimento, poxa, acabei com o pedal, e por uma coisa simples. Então acompanhe aí a manutenção da sua bicicleta. Existe manutenção básica aí que custa uma média de 60 a 70 reais, a depender da oficina, como as manutenções mais elaboradas aí que custa cerca de 120, 150, 160, depende muito do mecânico. Depois eu vou fazer uma listagem dos mecânicos que eu recomendo, inclusive são parceiros aqui do canal. Uma manutenção geral, a depender do seu uso de sua bike, ela dura em média aí 2, 3 meses para você dar uma geral. As periódicas é recomendável que você faça aí mensalmente, tá? Depende muito também da questão do uso. Eu vou ver aqui algum material que dê para acompanhar, mas dentro do Strava você consegue lá acompanhar o histórico de manutenção da sua bicicleta. Se você quiser saber mais aí, é só deixar aqui no comentário. Eu ensino como é que você faz para poder acompanhar isso aí. Tudo bem? E vamos lá. E a última é que eu considero a mais importante, que é a questão da segurança. Eu vou liberar aqui as dicas que eu uso no meu dia a dia quando saio para pedalar e que me protegem muito frente a essa disputa por espaço que temos por aí. Se você quiser saber mais sobre a questão de disputa, também tem um podcast gravado com a professora Paola, onde ela lista essa questão, né, da ocupação de espaços. Inclusive hoje é uma pauta nossa aí, né, os espaços que teoricamente foi desenvolvido para nós sendo ocupado por outras pessoas. Então, dicas de segurança: evite pedalar ouvindo música. Música é bom, pedalar também, mas os dois juntos não dá. Ah, mas eu estou atento a tudo. Não fica, você perde a atenção, e não é porque você está atento. De repente, numa situação ali adversa, alguém vem, ou lhe grita, ou buzina, você não escuta, cara. Não escuta, isso pode provocar um acidente. Deixe para ouvir música quando estiver caminhando ou treinando em casa, por exemplo. Mas os dois juntos não dá, não faça isso. Antecipe-se aos acontecimentos. Vou dar um exemplo bem prático aqui, quando a gente passa ali pelo hotel e pelo restaurante, não vou dar nomes aqui, claro, para não dar ibope também, né? Inclusive é uma pauta nossa. A gente sabe que tem um fluxo de carros ali, de pessoas entrando e saindo no estacionamento e passa por cima da ciclovia. Você sabendo disso, antecipe-se, quando estiver chegando próximo, verifique se um carro não vai entrar ou vai sair, por exemplo. A gente tem um tráfego de pessoas também em cima da ciclovia, né? Então observe, às vezes a pessoa também vem com fone de ouvido, você chama, ela não escuta, veja para que lado ela vai virar, por exemplo, e avise. Não precisa você se estressar com isso não. O espaço está aí para ser compartilhado. A verdade é essa. Então,
eles também têm direito, não vão andar em cima da pista, por exemplo. Então, opa, com licença, estou passando aqui, tal, vamos ser, né, mais amigável, afinal de contas a gente precisa deles também, a gente também é pedestre, somos também motoristas, então vamos se colocar um pouco no lugar dos outros e deixar de olhar para o próprio umbigo, né? Tem hora que é irritante? Tem, mas a gente não pode fazer muita coisa não, tá bom? E sempre quando você for ultrapassar, estiver pedalando com o seu amigo, ele estiver na frente ali, sempre que você for ultrapassar, avise antes, olha, eu vou passar pela esquerda, vou passar pela direita, vai que quem esteja na sua frente desvie de um buraco no momento que você vai ultrapassar. E aí vocês podem se chocar ali e provocar mais um acidente. Tudo bem, pessoal? Então essas foram minhas 5 dicas, 4 e mais um bônus que eu resolvi listar aqui, principalmente para quem estiver começando. São dicas básicas, porém fundamentais para que você seja um ciclista melhor. Espero que tenham gostado aí. Comenta aqui embaixo, tá? Diga o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários também. Deixe seu like, né? Se inscreve, não deixa de se inscrever. Pega esse link e compartilha com todo mundo. E é isso que eu tenho, pelo menos por enquanto. Deixa eu voltar aqui agora para minha tela.